Olá a todos, meu nome é Iemanjara Bach, da turma EFL 1195, Universidade Uniaselv, e a professora tutora Paola Martins. Então, um pouco sobre a Universidade da Uniaselv, que é um ensino à distância. Apresentação. Acadêmica Iemanjara Bach. Disciplina estágio 3. Área de concentração, grupos especiais. Tema, prática do cross-treino na gravidez. Justificativa. O estágio obrigatório 3 foi desenvolvido na cidade de Bagé, na franquia CrossLife, com os alunos de cross-treino. Foram 12 horas de observação e 30 horas de aula prática. No período das observações, foi definido o tema, aonde chamou a atenção a participação de uma aluna gestante, grávida de 6 meses, adulta, jovem, fazendo aula junto com os demais participantes. Surgiu então a dúvida sobre as devidas adaptações necessárias para a segurança dela e do bebê. Não como questionamento sobre o trabalho do professor, mas como forma de aprendizagem na minha formação como futura profissional na área de educação física. Me veio as perguntas: quais as principais adaptações e os cuidados que preciso saber para trabalhar uma atividade de alta intensidade com uma aluna no período da gestação, mesmo ela já estando acostumada a fazer. Os objetivos foram verificar quais os cuidados necessários para a prática do cross-treino com a gestante, revisar na bibliografia sobre os cuidados que devem ser tomados na prática dos exercícios físicos no período da gestação, no caso da gravidez, orientar a gestante sobre os cuidados necessários para a prática do cross-treino no período da gestação, seguindo o que foi orientado junto com o professor supervisor e junto com o que diz a pesquisa bibliográfica. Um pouquinho, então, sobre a fundamentação teórica. CrossFit ou cross-treino. Criado em 1995 por Greg Glassman, que tem o objetivo de desenvolver condicionamento de forma abrangente, inclusiva, preparando os treinos para qualquer condição física necessária. Segundo Glassman, em 2003, relata que o treino de CrossFit visa desenvolver ao máximo 3 vias metabólicas, cada uma delas tem 10 valências físicas, como a resistência cardiorrespiratória, força, vigor, potência, velocidade, coordenação, flexibilidade, agilidade, equilíbrio e precisão. Também, na fundamentação teórica, vimos um pouco sobre os exercícios para a gestante, aonde diz que os ginecologistas e obstetras têm indicado muito a prática da atividade física no período da gestação, porém recomenda-se que deve ser executada corretamente, sempre com a ajuda de um profissional de educação física, especialista no assunto, que sabe e conhece os cuidados, os limites de cada gestante, respeitando as sessões, os intervalos de repouso, os descansos, para que se tome os cuidados e as adaptações necessárias nas atividades, sempre prezando pela saúde da mãe e do bebê, que eles estejam em movimentos e posições de segurança. Outro autor, o Derligil, 2015, relata que é recomendado que as gestantes devem evitar exercícios de movimentos repetitivos, com saltos e atividades competitivas, de equilíbrio preciso e também de grande impacto. Essa parte muito importante da fundamentação teórica, que fala sobre a prática dos exercícios físicos no período da gravidez. Segundo, então, o Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, em 2003, fala sobre alguns casos extremos. Não se deve praticar nenhuma atividade ou exercício físico. Em outros casos, deve interrompê-los. Então, esses são os sinais
né, que o Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia indica para que interrompa o exercício se a gestante sentir qualquer um desses sinais. Então, os sinais de aviso para que sejam interrompidos os exercícios durante a gravidez são sangramento vaginal, dispneia antes do esforço, tontura, dor de cabeça, dor no peito, fraqueza muscular, dor na panturrilha ou inchaço, necessidade de descartar tromboflebite, parto prematuro, diminuição do movimento fetal, perda de líquido amniótico. Metodologia. Foram 12 horas de observações e 30 horas de prática de cross-training. O estágio obrigatório 3 teve como amostra em média de cerca de 45 alunos, sendo eles homens e mulheres de 18 a 60 anos. Porém, participaram da pesquisa apenas uma aluna gestante de 6 meses de gestação, já praticante de cross-training. Os demais alunos foram analisados como comparação dos exercícios deles e da gestante. O horário de estágio era nas terças, das 4 às 6 e nas quintas, das 4 às 9. Ali tá às 8, mas é às 9. Tá. Cross Live. A observação. A Cross Live é uma franquia de cross-treino que se localiza na cidade de Bagé, Rio Grande do Sul, onde seu tipo de prédio era um antigo galpão-depósito, do tamanho de 415 metros quadrados, contendo 2 salas, uma sala de treinos e outra uma lanchonete. Também possui 2 banheiros, possui estacionamento e ela trabalham 4 funcionários, 3 são professores de educação física e uma atendente administrativa. E também o dono proprietário. No total de 100 alunos, nos gêneros masculino e feminino, a faixa etária deles é 17 a 63 anos, eram usados borrifadores e panos para a higienização dos materiais após a aula. Roteiro de entrevista e planos de aula. Destacando aqui que não foi feita nenhuma mudança significativa no planejamento das aulas, até porque se trata de uma franquia e o planejamento já vem próprio dos seus idealizadores. Mas foram desenvolvidas algumas atividades. Primeiro, foi feita observações das aulas para conhecer os alunos, o local e o professor, foi feita a escolha do tema, análise dos exercícios do grupo todo, análise dos exercícios com a gestante, pesquisar e estudar sobre os cuidados e as adaptações necessárias da prática do cross-treino para a gestante, conversa com o professor para tirar dúvidas, registro dos exercícios e suas adaptações necessárias. Aqui então temos um plano de aula, onde o professor botava esse quadro, escrevia o quadro, como iria acontecer a aula. Então, aqui na primeira parte, fala sobre os exercícios de mobilidade e estabilidade. Escapular, tronco-cotovelo, quadril e avanço T. No segundo bloco, era 3 séries de 40 segundos e 15 de intervalo. Duração, no caso, 3 voltas para desses mesmos exercícios. Então, o exercício era agachamento, joelho, cotovelo, crucifixo invertido e o tríceps solo testa. O segundo bloco eram 3 séries de 40 segundos e 20 de intervalo. Entre elas, era o exercício puxada no TRX, flexão e o jack squat. O bloco 3 eram 12 minutos de band over, 2 tipos de band over e 30 de abdominal à frente. E finalizando com alongamentos. Aqui então quero destacar alguns exercícios que eram adaptados e substituídos à gestante. Por exemplo, a prancha com apoio à caixa, ela não fazia abdominal, então ela fazia prancha com apoio na caixa. O polichinelo sem pulo, os alongamentos com apoio,
e a flexão flexão alta com os joelhos, né? No caso, ela não fazia flexão por completo, tá? Aqui os exercícios que eu não indicaria, né? Conforme as observações que eu fiz no estágio, que eram os de barriga para baixo, tá? Por causa do peso da barriga, poderia comprometer a coluna da aluna gestante. Então, destacando aqui a vivência do estágio obrigatório 3 foi de extrema importância para minha formação acadêmica, como forma de aprendizagem e vivência. Nele, aprendi um pouco sobre a prática do cross-treino, onde os exercícios são intensos e de alta performance. Participei da maioria das aulas para entender melhor no meu corpo sobre a prática. Fiz questionamentos se a prática era realmente a mais adequada para uma gestante. Como já sou mãe, posso dizer que não creio que seja a mais recomendada para uma gestante. Principalmente para alunas sedentárias, né, que nunca fizeram um cross-treino antes. E também, mesmo sendo ativas em outras modalidades, começar um cross-treino como é intenso no período da gestação, creio que não é um exercício mais seguro a se praticar. Porém, a aluna participante já praticava a modalidade há 3 anos, antes de engravidar. Então, junto com a orientação do professor e liberação médica, ela continuou a prática, mesmo já estando no 6º mês de gravidez, usando adaptações necessárias e executando os exercícios com a intensidade mais baixa a moderada. Poucos outros exercícios sem peso ou peso algum. Mudando as posições do exercício, evitando a contração abdominal, evitando os pulos e saltos, tudo para poder continuar participando das aulas de forma segura para ela ou para o bebê. Destacando aqui que foi uma experiência muito boa, só que para trabalhar futuramente nessa área requer da minha parte mais conhecimento sobre o assunto, porque é um tema bem detalhado, bem importante, porque a gente está lidando não só com uma vida, mas sim com 2 vidas ao mesmo tempo. Aqui as referências que eu usei no trabalho. Aqui vai o link desta apresentação. E destacando aqui que o sábio pode mudar de opinião, o ignorante não. Ou seja, eu tinha alguma certa ideia de que um certo preconceito, não preconceito, mas limitação de que quem está grávida não pode praticar nada. Não, não é exatamente isso. Então, o estágio fez eu mudar um pouco de ideia também nessa parte, né? De que, sim, é possível uma gestante fazer atividades físicas, né? Mesmo estando no período da gestação, mesmo tendo toda aquela mudança no corpo que a gente sofre quando está grávida, mas que é preciso sim fazer as adaptações necessárias para a segurança dela e do bebê. Muito obrigada pela atenção.